Olá, começa agora mais um programa Destaques. E o Estação Fashion lança a campanha de doação de roupas e reaproveitamento de tecidos, juntamente com a abertura de um novo setor do mall, o Verde. Daniela Branquinho, que é gerente de marketing do Estação Fashion, tem mais informações. Confira. Daniela, obrigada pela sua presença aqui no Destaques, mais uma vez conversando sobre o Estação Fashion, agora numa campanha que vocês estão realizando, né? Conta pra gente como é que foi pensada essa campanha e, sobretudo, como é que as pessoas podem participar. Obrigada, Elaine, pela oportunidade aqui na TV Otimista mais uma vez. A campanha, né, a gente deu o nome para ela de A Moda Não É Descartável. E aí, qual é o objetivo dessa campanha, né? Começando pelo nosso público, né, principal, que é o fabricante de moda. Quando a gente fala no ciclo de produção de moda, né, a gente pensa muito realmente na produção. Mas e o que foi produzido e não tem mais utilidade, né? Digamos assim, até força a falar, porque tem utilidade sim, então por isso a gente está com essa campanha. Né? Os restos de tecidos que ficam nas confecções, o estoque mesmo que não vai ser mais utilizado, e até mesmo peças de roupas, né? Que você, todos nós temos, que não utilizaremos mais. Então, eu acredito que Fortaleza, né, enquanto um dos maiores produtores de moda no Brasil, deve assumir esse compromisso de destinação dos resíduos da moda. Até porque mais de 4 milhões de toneladas de resíduos de tecido são produzidos por ano, né, e isso polui muito o meio ambiente, né? O descarte às vezes não é feito de maneira correta. Então, eu acredito que a gente tenha que assumir esse compromisso de destinação. Pensando nisso, né, unindo os propósitos, nós estamos agora com o lançamento do nosso setor verde, que é o 4º setor que nós lançamos. E aí a gente buscou associar a essa questão do marketing verde, das políticas de ESG, né, que trabalha com as questões ambientais, de responsabilidade social e de governança dentro das empresas, e tem sido cada vez mais exigido e ganhado mais destaque no mercado. Então, pensando nisso, nós firmamos uma parceria com o IPRED. Nós estamos recebendo doações no nosso estande de venda, tanto de restos de tecidos, quanto de peças de roupas novas ou usadas, para poder destinar para o IPRED. Lá no IPRED, eles têm um projeto maravilhoso, que é o projeto Vai Maria, né, onde eles trabalham com as mães das crianças e ressignificam a vida dessas mulheres, né? Então é um projeto de grande, não é só ensinar a mulher, né? São mulheres geralmente em situações de vulnerabilidade, então não é só ensinar, é realmente fortalecer e ressignificar a vida dessa mulher. E aí lá elas aprendem corte, costura e aproveitam né, até os retalhos mesmo, com a produção de patchwork, né, que é aquela técnica de unir os retalhos. E lá no IPRED também tem o brechó do IPRED, né? E aí as peças ainda podem ser vendidas, né? E até as próprias mulheres, essas mães que são atendidas, elas também podem comprar as peças, né? Elas podem se empoderar disso por valores bem acessíveis. E as peças que não vão para venda, elas vão para doação direta. Então é uma cadeia, né, onde o nosso objetivo é que o empreendedor, né, o nosso fabricante de moda, ele apoie, né, outros possíveis empreendedores, né, a mudar de vida. É uma cadeia de ajuda mesmo. E nesse caso, assim, como é que a população pode ajudar nesse sentido? Deixando até lá, entra em contato com vocês? Isso, a população pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais, o Instagram, o WhatsApp, mas o nosso ponto de coleta é no nosso estande de vendas, que fica na Rua Castro e Silva, bem em frente à Praça da Estação, não tem erro. E lá a gente tem uma caixa de coleta onde a gente vai estar recebendo essas doações. Qualquer peça de roupa, qualquer peça de confecção, retalho, o que é doado, né? O que é aceito? Retalhos em geral, né? A gente aceita. Peças de roupa também, né? Masculina, feminina, infantil, tudo isso é reaproveitado. Obviamente que tem algumas ressalvas, né? Peças íntimas, esse é um tipo de coisa que a gente não destina para o reaproveitamento. Mas roupas em geral e calçados também, se tiver.
E no caso, como é que está sendo o trabalho de vocês no Estação Fashion? Como é que está sendo a questão dessas ações que vocês estão realizando, além dessa outra, dessa que é da Vertigo, no caso, né? Na verdade, a gente está bem focado nessa ação, né? As empresas hoje, né, elas não podem se preocupar somente em comercializar, em vender e no faturamento. A gente tem uma responsabilidade, né, social. E isso pode ser iniciado dentro da nossa cidade mesmo, né, com quem está mais perto. Então, a gente está bem focado nessa campanha, né? A gente tem um compromisso com o IPRED de ajudar. E aí, fora isso, a gente está trabalhando as vendas das unidades do setor verde, também destinado ao fabricante de moda popular. Então, a gente uniu, né, o útil ao agradável, né, as vendas a essa campanha, para poder conversar diretamente com o nosso público, que é o grande produtor de moda e da geração desses materiais, desses resíduos. Falando um pouquinho da obra, é o setor verde. Quais são os outros setores que existem, né, na estação e onde é que está localizado, para quem ainda não conheceu um pouco? Certo. O Estação Fashion, nossas obras, né, já estão em andamento e nós estamos localizados em frente à Praça da Estação, nas ruas Castro e Silva, 24 de Maio e General Sampaio, bem no centro da cidade. E aí a gente, do ano passado para cá, do meio do ano passado para cá, já tem um ano mais ou menos que a gente iniciou as nossas vendas. E aí iniciamos pelo setor azul, né, que é o primeiro pavimento que a gente vai ter. Depois setor laranja, também já iniciamos a comercialização da praça de alimentação e agora do setor verde. Setor azul e setor laranja já estão 100% liquidados. Agora a gente está nessa comercialização do setor verde e futuramente ainda tem mais 2 setores para serem lançados aí. E aí tem toda essa, na localização estratégica, né, que é bem no coração do centro mesmo, né? Não tem como você passar e não ver ali. Exatamente, a localização, ela foi muito bem pensada, porque é bem no centro da cidade, aonde o comércio de revenda de moda é mais pujante, né? A gente tem regiões ali que já são tradicionalmente conhecidas por esse comércio. Eu acredito que preço, né, é uma questão que preço acessível de mercadoria, é algo que a gente encontra com facilidade em Fortaleza, né? É muito competitivo. Nós teremos esses produtores de moda que têm preço acessível, né? Mas eu acho que o grande diferencial hoje é a experiência do cliente, né? Não é porque o cliente compra uma mercadoria para revenda, uma mercadoria de moda popular, que ele não pode ter conforto, segurança. Então, a gente chegou com esse objetivo, né? Nós teremos uma mini rodoviária no subsolo, onde vão ter espaço para 30 excursões, mais de 500 vagas para carros, né? E o cliente atacadista, ele pode chegar direto no nosso empreendimento e fazer as suas compras lá mesmo, com todas essas comodidades. O espaço está aberto à visitação, para quem quer conhecer, ver um pouquinho? Sim, estamos abertos à visitação de segunda a sábado, de segunda a sexta-feira, né? O nosso horário de funcionamento é das 9 às 17 e no sábado das 9 às 15. E no caso, para quem está assistindo, quer saber mais informações, né, inclusive do andamento das obras, da campanha também, para poder participar e se engajar, como é que faz para encontrar vocês? Entra lá no nosso Instagram, @estaçãofashionoficial e no nosso site também, que é www.estaçãofashion.com.br. Lá vai ter os nossos canais de comunicação, como o WhatsApp, o endereço do nosso stand de vendas, e a gente está prontíssimo para atender os fabricantes de moda. E agora a gente vai para o intervalo e volta em instantes com mais destaques. Estamos de volta. A Associação de Jovens Empresários de Fortaleza inaugurou na semana passada a nova sede e tem destacado o aumento no número de associados, passando de 100 em 2021 para 300 neste ano. Sobre o assunto, eu conversei com o coordenador geral da associação, Davi Macedo. Davi, obrigada pela sua presença aqui no Destaques. A gente já conversou outra vez, né, aqui também com relação à AGE, mas você estava em outra posição agora como coordenador geral. Exato. Conta um pouco para a gente sobre esse desafio e sobre as ações que vocês estão programando.
Bem, é um momento de grande desafio assumir a AGE Fortaleza, uma entidade tão tradicional, com 34 anos de história e 34 também grandes coordenadores gerais que passaram pela AGE, né? Que tem um propósito muito bem definido, que é realmente a gente agregar valor ao empreendedor jovem cearense, deixar realmente um legado de conhecimento, de visão empreendedora para todos os jovens que passam pela AGE. É apenas um ano a gestão, passa muito rápido, mas esse é o grande motivo de ser um ano, a gente poder executar com mais velocidade, com qualidade, gerar ideias inovadoras e ter projetos inovadores durante todo esse ano, para que a gente possa realmente fazer com que o jovem se inspire, ele inove e possa empreender cada vez melhor aqui no nosso estado aqui do Ceará. Então é um momento de muita felicidade poder assumir a AGE agora nesse ano 2023, a nossa gestão é um pouco quebrada, termina em março de 2024 e já iniciamos os nossos projetos, já iniciamos o trabalho. Vamos ter inclusive um grande momento de posse agora no dia 30 de agosto, onde realmente a gente expõe para toda a sociedade qual o nosso propósito, o que a gente pretende fazer durante esse ano e aonde a gente quer chegar e, claro, manter toda a tradição, a autoridade e a empatia que a AGE gera hoje na nossa sociedade empreendedora cearense, a gente poder fazer cada vez melhor. Davi, quais são os principais desafios, né, para essa gestão, o trabalho que você já está conversando com os associados? Como é que está sendo esse trabalho de vocês? Então, Elaine, o principal desafio, a gente teve essa volta, né, de pandemia, ainda estamos nessa volta de pandemia, a gente percebeu uma sede, uma necessidade muito grande do jovem empreendedor cearense em se conectar com as áreas, conhecer o meio público, a iniciativa privada, se conectar com outros ramos de atividades do seu negócio. Então, o que foi que aconteceu? A gente teve uma crescente muito grande de associados. Muitos jovens empresários nos procuraram para se associar à AGE. E, claro, que devido a um bom trabalho já feito até pelo meu coordenador geral anterior, Jorge Martins, a gente está chegando a um número expressivo na entidade, 300 associados. Para você ter uma ideia, a média da AGE durante os seus 34 anos sempre foi de 150 associados. 120, oscilava mais ou menos nessa faixa, chegando até 200. O número de 300 associados é um número muito desafiador, muito expressivo, mas também nos deixa muito felizes. Né? Então esse é o grande desafio, a gente poder atender bem todos esses associados, levar o nosso propósito para toda a juventude empresarial cearense, para que eles possam realmente se conectar com novas áreas, aprender e chegar a um lugar diferente que sozinhos muitas vezes a gente não consegue. Agora, em grupo, a gente sempre consegue estar fazendo algo muito mais importante para as nossas empresas, importante para o nosso estado e atingir o objetivo final, que é gerar riqueza e valor aqui para o setor produtivo aqui do nosso estado. É engraçado que vocês trabalham uma questão de eventos muito bacana, né? De expertise, de know-how, chamar quem já está um pouco tempo na área, né? Para poder conversar, para a turma nova que está chegando. Essa troca, né? De quem já está há muito tempo, trazer esse olhar mais experiente para a turma que está mais com vontade, né? De investir, de aprimorar, enfim. Perfeito. É uma troca muito bacana que vocês fazem, né? Eu sempre digo que a AGE é um grande hub de conhecimento, né? Ela vai além daquilo que a gente aprende nas nossas empresas na faculdade. Ela vai além dos bancos da faculdade. A faculdade a gente aprende ali muito na esfera tática, operacional, na questão estratégica do empreendedorismo. Acredito que a AGE sim vai mais longe. Eu sempre costumo dizer que a AGE, para mim, é uma segunda faculdade, porque a gente consegue entrar e aprender em determinadas áreas que a gente não teria essa oportunidade apenas dentro da nossa empresa ou apenas indo para a universidade. E a AGE dá essa oportunidade de conhecer todo o meio público, as políticas públicas, toda a iniciativa privada, dos mais diversos segmentos. A AGE também tem essa característica, ela é muito plural, é independente também, a gente tem apoiadores, mas a AGE é uma entidade independente que busca agregar todos os empresários jovens de Fortaleza e do Ceará, não necessariamente com um setor específico. Isso visa realmente você oxigenar, você gerar conexões empresariais que atinjam um objetivo final maior, que é empreender cada vez mais e gerar riqueza aqui
para o nosso estado, gerar produtividade, gerar emprego, gerar conhecimento, e é um grande hub de conhecimento. A AGE, ela vai muito além do que a gente aprende no dia a dia. Davi, e para quem tem interesse em se associar, como é que faz para poder entrar em contato? Pronto, nos busca nas redes sociais, AGE Fortaleza, lá tem todas as informações, tem o telefone, tem o nosso WhatsApp também, então nos manda um direct. O jovem hoje é muito ligado ao Instagram, então a gente sabe que é fácil também nos encontrar lá, e acompanhe também nas redes sociais. Lá a gente passa toda a nossa programação, todos os eventos. Realmente quem verifica e participa da entidade, trabalha na entidade, percebe que a entidade te devolve em dobro. Até os próprios associados entre si, né? Cada um pode auxiliar o outro na sua expertise, né? Essa troca é para além, né? Além entre eles e para fora também, né? Sim, isso é muito bacana, né? Às vezes o problema que alguém está passando, alguém já passou, e ele acaba dando uma dica, qual o seu sistema, como você contrata, qual o seu modelo de gestão, e a gente acaba compartilhando essas informações. Isso aqui deu certo para mim, isso aqui pode dar certo também para outra pessoa. Então, esse networking, não de negócios, os negócios até acontecem, mas são consequências, mas o networking ali e o compartilhamento de conhecimento é o que é o mais importante que o jovem empreendedor precisa. É um momento muito delicado da vida de qualquer jovem. Empreendedor, mais ainda, empreender no Brasil não é fácil. E a gente sabe que as grandes decisões, o grande trampolim que o jovem tem na vida empreendedora acontece realmente nessas 2 primeiras décadas de vida empreendedora que ele vai seguindo sua trajetória. E dali é importantíssimo que ele possa realmente ter um apoio, até mesmo motivacional, de estar no meio de grandes e jovens empresários, para que ele possa se inspirar, aprender e fazer melhor o seu negócio. E batizado de Drex, o projeto de real digital do Banco Central deve ficar disponível para os consumidores ainda de forma experimental a partir do fim de 2024. Atualmente, o protótipo dessa nova moeda encontra-se em fase de testes junto com bancos e instituições financeiras, mas dúvidas sobre sua utilidade e seu funcionamento já começam a surgir, é claro. O professor e mestre em economia, Eudair Melo, tem mais detalhes sobre essa nova moeda e tirou dúvidas para você conferir. Professor, obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques. Vamos conversar, tirar dúvidas também sobre o Drex, né? A gente está essa moeda que na verdade está chegando, criptomoeda, diferença do Pix. Antes de tudo, né? Conta um pouco para a gente com relação o que significa o Drex, né? E o que isso vai impactar no bolso dos brasileiros. Certo. Eu agradecendo também o convite, né? O Drex, ele trata de uma moeda digital, né? Ou seja, é a moeda digital de um banco central, no caso aqui o Brasil, que ela vai ter sempre uma paridade de R$1, um Drex. Isso para quê? Ela é a moeda estritamente dita, tá certo? Ela não trata-se de um ativo, de um investimento. Ela não é, tá certo? Ela é o real de forma digital. Como anteriormente, né? Fazendo assim uma evolução histórica, né? Tá certo? O mundo tinha o quê? Ele trocava, fazia o escambo. Desse escambo passou a cunhar as moedas. Então elas eram cunhadas em ouro e tudo, mas porém elas eram pesadas. Dentro desse peso que elas tinham, né, e a própria segurança em si, você transformar ouro em moeda, prata em moeda, né, e assim sucessivamente, você passou a ter as cédulas mercantis que se transformaram nos cheques, que se transformaram nos cartões de crédito, cartões de débito, e hoje nós chegamos aonde? Na moeda digital. Ou seja, no futuro, né, essa moeda, ou a cédula, papel moeda, que nós vemos hoje normalmente, ela deverá existir numa quantidade menor, né? Eu não digo que ela vai desaparecer, tá certo? Pode ser que aconteça. Por exemplo, o cartão de débito, aquele cartão de débito plástico, hoje, ele tem, que você usa, né? Ele tem um período de vida já quase extinto, como o cheque. Você não usa praticamente o cheque, né? Por quê? Porque você tem as transferências eletrônicas que você faz dentro do seu aparelho celular, no seu computador. Então, você não precisa de um cartão de débito para fazer a transação propriamente dita, que se você esquecer, né? Então, ela trata disso. Ela vai lhe dar mais segurança, né? E vai lhe dar também mais liquidez e agilidade
no trato do dinheiro. Você não vai precisar ter que andar com volumes de dinheiro ou até mesmo fazer algumas operações em banco. Por quê? Aí vem a acessibilidade, né? O Pix, ele causou uma socialização dos serviços financeiros, né? Ou seja, quem antes não tinha acesso, passou a ter, né? Nós batemos há poucos dias um recorde de movimentação do Pix. Então você tem isso, ou seja, pessoas estão transferindo dinheiro. É melhor para o comércio, porque você tem aquele dinheiro, você não tem, é líquido, né? E você não tem aquela inadimplência como você teria dentro dos cartões de crédito por exemplo, tá? Então, na hora que você tem o Drex, o cidadão, ele vai passar a ser dono do próprio dinheiro. Essa é a principal, um dos principais fatores. Por quê? Porque ele é o próprio banco. Ele vai ser o banco Pereira S.A., ele vai ser o banco Melo S.A., ele vai ser o banco qualquer da pessoa que esteja. Por quê? Porque ele vai decidir, né, através do Drex, que aonde é que ele vai colocar o seu dinheiro. Se ele vai colocar dentro do investimento, se ele vai deixar numa conta corrente e assim sucessivamente. É interessante que essa moeda digital, né, é bastante utilizada com as tecnologias, né? Por exemplo, o blockchain, né, que é a tecnologia que está por detrás de tudo isso, toda ela é criptografada e dá segurança para que os hackers eles não invadam e roubem todo o seu dinheiro. Porém, né, o cidadão ele vai ter que ter um maior controle, né? Ou seja, ele vai ter o que é chamado de wallet, né, que são suas carteiras digitais. Dentro dessas carteiras digitais, ele vai poder fazer a guarda dos seus bens. Logicamente, nos seus bens que nós estamos falando aqui, no seu dinheiro. Se ele vai investir, se ele não vai investir, se ele vai utilizar para pagamentos diários, né? Então, essa vai ser toda a movimentação que ele vai fazer para ter a garantia que vai estar utilizando o seu dinheiro. Isso vai trazer para a sociedade, por exemplo, uma redução de emissão das cédulas ou de moedas pelos bancos centrais. Ou seja, o custo de emissão vai diminuir, né? Tá? Com certeza, o volume transacionado ou a circulação de moeda da economia também vai girar mais rápido, o que é bom para a economia, né? Porque a moeda não fica parada, opa, vou usar isso ou aquilo. Os bancos tradicionais, são os bancos físicos que têm agência propriamente dita, eles deverão redefinir o seu negócio. Por quê? Né? Porque eu agora, cidadão, eu possuo o Drex digital. Se eu quiser, coloco meu dinheiro lá no banco ou não. É o que já acontece nos bancos digitais, nas fintechs. Eles não cobram tarifa. Os bancos tradicionais, eles cobram tarifas. Aqui só damos só um exemplo, né? O Pix, na hora que você faz uma transferência, ele não vai deixar de existir, vai continuar existindo, né? Porque o Pix é um sistema de pagamento. Ele vai transferir o meu Drex. Olha aí, eu vou utilizar. Pois é. Tá certo? Isso, né? Na hora que eu utilizo, o cidadão também ele não paga o Pix, né? Ou seja, vai haver uma redefinição de negócio dos bancos, eles vão cair as tarifas, com certeza, tá certo? Porque eu, cidadão, eu vou escolher aonde eu vou colocar o meu dinheiro, se eu devo colocar no banco A ou no banco B. Qual banco? Aquele que for mais ou menos oneroso, né? Porque banco é interessante. O que é que a gente vê de banco? Banco tem propaganda de empréstimos, banco tem propaganda de facilidade de empréstimos, ou seja, você vê muito banco falar de empréstimos, empréstimos. Pouco o banco fala de investimentos. E ele tem corretoras ligadas, ou seja, o maior interesse do banco é emprestar dinheiro. Porém,
Você chega nas agências, até mesmo nas propagandas de televisão, você não vê propaganda de banco falando, venha investir seu dinheiro aqui. Né? Ele trata do seu fluxo de caixa, mas ele trata mais do seu fluxo de caixa para diminuir ou para fazer você utilizar a conta garantida, o cheque especial, que cobram juros exorbitantes. Com o Drex, você, cidadão, vai fazer o quê? Opa, papai, eu vou comprar agora um título público do governo federal. Eu já posso fazer isso direto via a Secretaria do Tesouro Nacional. Eu já posso fazer isso. Mas com o Drex vai ficar melhor ainda. E aí, nesse caso, assim, muitas dúvidas aparecem, né? Por exemplo, uma vez que eu vou ser dona do meu dinheiro, né? Meu dono do meu dinheiro, vou ter um aplicativo próprio do Banco Central, vou utilizar de que forma? Porque até o momento a gente tem o do banco, né? Isso. Que é que a gente tem o nosso salário, recebe ou coloca lá, enfim, da maneira que é bem escolher. E eu guardo o dinheiro do jeito que a gente quer, guarda numa caixinha, enfim, né? No cofrinho, dá para a criança, enfim, nesse caso, né? Onde é que esse dinheiro vai estar armazenado para a gente ter esse controle? É um aplicativo do Banco Central? Vai ser um aplicativo do Banco Central, né? Tá certo? Que vai dar todo o suporte e vai ser custodiado pelo Banco Central. O Banco Central vai ser o custodiante dessas moedas, tá? Então, isso também está sendo em estudo, né? Que talvez os bancos e instituições possam oferecer ao cidadão também essas plataformas de negociação. Como existem as plataformas das moedas e de criptomoedas. Né? Tem as plataformas que fazem as transações, né? Que são das corretoras, as exchanges, por exemplo, eles têm as próprias plataformas, né? Que facilita, né? Logicamente tem as suas vantagens e desvantagens, que facilita para o cidadão. É interessante, e isso é muito importante, porque essa plataforma que o Banco Central vai estar disponibilizando é uma ferramenta própria e ela vai socializar o dinheiro. Veja, nós temos cerca de 13 milhões de pessoas que ainda não têm acesso à internet. São muitas pessoas. Então, vai ter que arranjar uma forma dessas pessoas entrarem dentro do sistema e vai estar mais fácil com relação a isso. Ou seja, a própria pessoa vai dizer, opa, onde é que eu vou aplicar, onde é que eu não vou aplicar, e eu tendo o meu aplicativo, o Drex. Né? Então, vai facilitar muito essa vida do cidadão. Professor, aí tem 2 pontos importantes. Eu queria abordar com o senhor com relação à questão da segurança e do controle financeiro, né? Uma vez que a gente não pega, né? Isso. Quando a gente está com o dinheirinho na mão, a gente conta dinheiro, você olha, não, estou vendo aqui, se acabar, acabou, então tem que controlar. Meio que força você, né? Até ser controle financeiro, digamos assim. Quando vai para o digital, né? É igual com o cartão de crédito, que é igual ao débito, você praticamente não está vendo aquele dinheiro, né? Então, parece um joguinho, um número que vai, um número que volta, você não tem aquele controle, né? Como é que se consegue? E aí é um desafio, né? Como é que vai se conseguir fazer esse controle financeiro com uma moeda que a gente não consegue ter esse contato, já que a gente é tão acostumado? É interessante a gente notar que à medida que a humanidade vai evoluindo, né, novas pessoas vão tendo acesso às novas tecnologias. Né? Então, veja, até mesmo quando o cheque foi criado, a própria vacina em si que nós tivemos da Covid, que foi criada numa rapidez, né, ela traduz essa tecnologia. Então, as pessoas que hoje são pequenas, as crianças, elas já nascem quase com o celular. A primeira coisa que o pai faz é, opa, vou entregar um celular. Então, ela já sabe mexer e tal. Então, ela já convive com isso e vai fatalmente, no futuro, vai ter uma facilidade maior de entendimento. Ela não vai precisar estar segurando o dinheiro. Eu vi até alguns dias atrás um vídeo, né, que uma pessoa ia fazer uma compra e estava pagando essa compra com dinheiro. A vendedora perguntava o que é isso. Né? Aí chamou o supervisor e disse, ela está me dando isso aqui, está dizendo que é dinheiro, ela não quer pagar. Aí chamou o supervisor, disse também que não conhecia, não sabia o que era, chamou o gerente, aí ela disse, não, aí o gerente mandou chamar a polícia. Ou seja, hoje nós temos o celular. Na época de nossos pais, nossos avós, tinham o telefone fixo. Né? Então, da mesma forma, o blockchain, ele é uma ferramenta digital, né, da área de tecnologia,
que ela vai garantir essa segurança. Ela garante, vai garantir não, ela garante. Por quê? Porque ela ocorre até mesmo de forma descentralizada. Clientes são diversos servidores, você não tem um servidor central. Por exemplo, aqui nós temos um servidor central. Lá não tem esse servidor central, já isso já garante. E onde pessoas, né, vão autorizar, vão checar as diversas informações e essas informações vão ser cruzadas e vão encaixar. Então, dentro de um código. E esse código é chamado, aí é um NID, né, que é uma espécie de semente, e tem todas as informações das transações realizadas, as horas, o dia, quem está transacionando, qual a quantidade, o valor e tudo. Ou seja, até mesmo para desvios, né, de lavagem de dinheiro, vai ficar mais difícil. Você não vai ter o controle físico daquilo, né? Ele é rastreável, né? Exatamente. Essa parte, como ele vai ser rastreável, quem está lavando dinheiro vai ser mais difícil. E para declarar imposto de renda também vai ser mais fácil. E vai ser mais fácil, né? E também é transparente, tá? E essa moeda digital, ela vai ser transparente e vai preservar a sua individualidade. Ele não vai descrever, vai dar... Por quê? Porque até mesmo, já que existe esse rastreio, tá certo? Voltado para a lavagem de dinheiro, né? Você também não pode ficar exposto. Então, o Banco Central está cuidando também disso. Então, dessa forma, vai ser mais fácil e a gente vai ter que se acostumar. Porque já acontece no mundo, vai acontecer no Brasil, ou seja, temos que guardar essa semente, essa fonte, ela vai ter uma chave primária, vai ter uma chave secundária. A chave primária é a sua senha. A chave secundária é os dados do banco. Né? Então, tudo isso são termos técnicos, nós vamos ter que começar a conviver com eles, né? E ter o controle. Nós não podemos perder essa semente que tem esses dados. Se a gente perder, o dinheiro vai-se embora. Ou seja, devemos no futuro ter mais capacidade de conhecermos as tecnologias. Eu vou dar aqui um outro exemplo. Por exemplo, os carros, todos eles tinham a marcha mecânica. Hoje é todo automático. A gente tem agora os movidos a hidrogênio, movidos a energia solar, e a tecnologia vai acompanhando. Vai acompanhando, ou seja, os motores a combustão na Europa, eles devem ter seu fim de 2030 a 2050. Ou seja, só motor elétrico. Isso vai acontecer também no Brasil, né? Tá? Quando? Isso aí eu não sei. Ainda, né? Que a gente não tem uma bola de cristal. Mas essa moeda digital, ela veio para ficar, ela está em teste, né? Desde março, agora, né? 2022, sendo que ela já vem conversada desde 2018, né? Já tiveram vários encontros, isso patrocinado pelo Banco Central. E com esse teste, né, espera-se que ele entre em operação final de 2024 e início de 2025. Né? Então você vai começar a operacionalizar, vai aos poucos, e nisso você começa a dominar a ferramenta. O próprio celular em si, ele era teclas, né, e hoje é todo digital. Então você vê a evolução. Não tem para onde correr. Vamos aguardar, né? Sobretudo, acredito que durante esse período também vão ter testes com a população, né? Para poder se familiarizar mais com a utilização. Acredito que também deva aumentar o número de cursos voltados para economia, né? Para a questão de controle financeiro, né? Juntar com as crianças. Não vai ter mais o cofrinho para colocar a moedinha lá, ou talvez tenha de forma lúdica, né? Para poder a gente entender o valor do dinheiro. Talvez, até mesmo porque você precisa de um marketplace aí, para você fazer com que as pessoas utilizem, né, aquele serviço que está sendo ofertado. É interessante que tudo vai depender de como a sociedade trabalha aquele instrumento. Né? Ou seja, você acabou... antes você guardava o dinheiro embaixo do colchão. Depois passou a utilizar o cofre. Agora, porque nós temos hoje moeda... a moeda digital, melhor, moeda eletrônica, não digital,
ela já é bem superior do que a moeda fiduciária, ou seja, aquele papel moeda que nós temos. Se todo mundo resolver, rapaz, vou tirar dinheiro do banco, todo mundo, a sociedade todinha do mundo, o banco não tem para entregar. Por quê? Porque hoje nós temos mais moeda escritural devido ao próprio efeito, né, multiplicador, que você, na hora que você deposita 100, né, através do depósito compulsório, vai lá para o Banco Central, ficar guardado, né, que é através da política monetária, o governo vai controlar a liquidez da economia, e uma parte desse dinheiro, o banco vai fazer o quê? Opa, eu vou emprestar para o cidadão. Né? Ou seja, vou voltar um pouquinho ao banco de novo. O banco não ensina para a população como deve investir. Ele ensina o quê? Vamos pagar um empréstimo, vamos ter um financiamento, vamos vender um consórcio. Ora, eu quero saber como é que eu vou investir o meu dinheiro para eu poder usufruir no futuro de uma compra. Isso que é o salutar da economia. Por mais que seja do banco, ele ganha juros. Porém, o banco também ganha juros com os investimentos. Professor, e no caso, a diferença maior, né, por que o Pix não é Drex, por que o Drex não é Pix? Né? Qual é essa diferença entre um e outro? A gente diz que eles são primos, tá? Por quê? Porque terminam com X, né? O Drex, que é o digital, real, eletrônico, e o X para fazer referência à credibilidade e à segurança do Pix. Né? Isso aí, só para a gente ter um entendimento. O Pix, ele é um meio de pagamento. É um meio que eu utilizo hoje como forma de pagamento para eu transferir os reais que eu tenho na minha conta. Os reais, o quê? Os reais eletrônicos. Eu faço a transferência, eu utilizo essa transferência através do quê? Do Pix. Porque se for utilizar uma TED, eu pago. Mas o Pix eu não pago. Só para a gente ter esse entendimento. Já o Drex, não. O Drex é a moeda propriamente, eu não digo propriamente dita, né? É a moeda digital. É a minha moeda que eu tenho, sendo que no lugar de eu ter ela de forma física, eu tenho ela digital. Então, essa é a diferença entre um Drex e um Pix. Qual é o valor do Pix? O Pix não tem valor. O Drex tem. Um Drex custa R$1. Né? Por que essa paridade de 1 para 1? Porque o Drex ele não é um investimento. Ele é a moeda digital. Né? Ou seja, não é negociado. Ela não é, para ela não ter essa volatilidade de mercado, como tem um Bitcoin, como tem um Ethereum e assim sucessivamente as outras moedas digitais, né? As criptomoedas. A gente agora vai para o intervalo e volta em instantes com mais destaques. Estamos de volta. O investimento em ciência e tecnologia pode ser duplicado durante os próximos 10 anos. É o que prevê uma proposta de emenda à Constituição que começa a tramitar no Senado. Não foi de uma hora para outra que o Brasil alcançou a liderança mundial na produção de grãos. A pesquisa em ciência e tecnologia também nos levou ao primeiro time da indústria aeroespacial, colocando a Embraer entre as 4 maiores do planeta. Tudo isso foi resultado de investimento ao longo de décadas. Estados Unidos e Austrália destinam 3% do PIB à ciência e tecnologia. Líderes em inovação, como Israel e Coreia do Sul, chegam a investir 4%. O Brasil, apenas 1,2%. É claro que dinheiro não é tudo, mas para recuperar o tempo perdido e disputar em condições de igualdade com o primeiro mundo, é preciso mudar a chave. E é exatamente isso que propõe a PEC da Ciência em análise na Comissão de Constituição e Justiça. A PEC, apresentada pelo ex-ministro da Ciência e Tecnologia e agora senador astronauta Marcos Pontes, prevê mais que duplicar até o ano 2033 o valor do PIB investido no setor, dos atuais 1,2% para 2,5%. É importante ressaltar que todos os países envolvidos, sem exceção, todos os países envolvidos, eles têm ciência, tecnologia e inovação muito bem desenvolvido. Isso acompanhado por uma educação forte, que dê os princípios e a motivação para jovens entrarem nesse campo e também a educação profissionalizante. E depois um ambiente de negócio adequado para o empreendedorismo tecnológico, isso é o que esses países usaram como receita. A gente precisa fazer aqui no Brasil. Portanto, aumentar o financiamento é muito importante.
E segue até setembro a exposição Degenerado Tibira. A mostra com mais de 30 obras traz parte da história do indígena Tibira no Maranhão. O curador Eduardo Bruno conta um pouco pra gente sobre a exposição. Confira. Eduardo, obrigada pela sua presença aqui no Destaques. Vamos conversar um pouco sobre essa exposição, que já está em cartaz, né? Vai até o mês que vem, é isso? Conta um pouco pra gente. A exposição Degenerado Tibira, o Desbatismo, ela está acontecendo na Casa do Barão de Camusim, que fica no centro da cidade, ali perto da Faculdade do Direito, da UFC, né? E ela segue até o começo de setembro. Essa exposição, ela surge a partir de um estudo curatorial meu, né, Eduardo Bruno e do Valdírio Castro, de um caso da história que a gente tem chamado de história não oficial, porque não é essa história que a gente vê nos livros da escola ou que a gente tem contato de forma mais rápida, né, que é essa história que a gente chama dos vencedores, né, oficial. Então, existe um caso que foi documentado no período das invasões coloniais, que é o caso do indígena Tupinambá Tibira. É importante destacar que Tibira não é o nome dele, é como a comunidade o identificava, né? Era como ele identificava essa pessoa. E aí a igreja, ao chegar nessa região, trazendo todo esse cristianismo, esse pensamento de como deveriam ser as vidas, né, que eles queriam empregar, eles identificam Tibira como um sodomita, né, que hoje em dia seria o que a gente poderia entender como essas pessoas que são desviantes de gênero e sexualidade, ou de forma mais didática, de alguma forma LGBTs, né? Óbvio que a gente está fazendo uma atualização dessa fala. E aí, nesse momento, a igreja, ao identificá-lo como sodomita, ela pega ele forçadamente, o batiza na ideia de para salvar a alma, em detrimento desse corpo pecaminoso, na visão da igreja, o amarra num canhão e o mata com uma bala de canhão. Então você imagina o grau de violência que essa morte foi, né? Tanto de uma forma espetacular para marcar um território, quanto um certo, entre várias aspas, ensinamento do que aconteceria de pessoas que tivessem comportamento semelhante. E aí a própria igreja documenta isso, para você ver como também não existia nenhum tipo de medo de documentar isso, né? A própria igreja documenta isso. E aí a gente toma esse caso para pensar sobre como essa violência histórica é imposta sobre corpos LGBTs e como o cristianismo conservador, é bom marcar essa perspectiva, né? Esse conservadorismo, como ele também endossa esse discurso, né? E aí a gente começa a fazer um estudo curatorial de artistas LGBTs, principalmente do norte e nordeste do Brasil, que tenham suas produções que envolvam a discussão entre a dimensão de ser uma pessoa LGBT nas suas múltiplas interseccionalidades, e a interseccionalidade que quer dizer pensar esses LGBTs de forma plural, pensar que pessoas indígenas são LGBTs, que pessoas pretas são LGBTs, que pessoas com deficiência são LGBTs. Então LGBTs como uma forma que se conecta a tantas outras características. E aí, como que esses artistas elaboram isso na sua produção artística? E aí essa curadoria fez essa investigação, foi um processo longo, de mais de 8 meses, que a gente vem estudando. Falar a verdade, a gente parou, a gente disse, não, vamos fazer a exposição, vamos parar por hoje, né? Mas ele continua se desenvolvendo, e aí atualmente a gente tem mais de 30 peças artísticas sendo expostas, trabalhos de fotografia, pintura em quadro, videoarte, video performance, 2 documentários, que são produzidos por artistas tanto daqui de Fortaleza, quanto do Ceará, quanto do norte e nordeste do Brasil, e 2 artistas do Chile, que ao final, quando a exposição já estava perto de se montar, a gente conseguiu uma parceria com alguns artistas do Chile, na verdade com seus familiares, são artistas que já vieram a falecer, e um deles é o coletivo que chama Éguas do Apocalipse, né? Que é um coletivo bastante famoso no Chile, principalmente por essa discussão da luta da população LGBT e também com o período militar do Chile. Então, assim, de linhas gerais, é um pouco isso a exposição. E aí, depois que vocês inauguraram, né, a exposição, como é que tem sido a participação do público? Você falou que é bem dinâmico, né? Então, vão ter encontros também, além de discussões, rodas de conversa, apresentações. Como é que está sendo isso até setembro? Sim, como a gente também, eu e Valdir estamos atualmente no doutorado na Universidade Federal do Pará, que é no norte, né, em Belém,
a gente tem uma perspectiva e um pensamento educacional dentro da exposição. Não pensar, isso é muito interessante, não pensar só a exposição numa perspectiva da fruição das obras, não que isso seja pouco, mas isso pode ser complementado com uma rede formativa. Então, dentro da exposição, a gente vai ter diversos momentos que vão enriquecer mais ainda esse processo de discussão sobre as questões que a exposição quer versar, né? Então, a gente vai ter um seminário, a gente vai ter mais de 3 oficinas dentro, na verdade, mini cursos dentro do processo de exibição da exposição, e também a gente chama essa exposição de uma exposição performática. O que significa? Alguns artistas vão fazer performance, vão fazer ações dentro da exposição, então isso reativa a exposição. Na abertura mesmo, a gente teve como a primeira ação uma performance da artista indígena Uira Sodoma. Então ela fez na abertura uma performance. Isso também reativa a exposição para ter outros olhares em torno da exposição. E aí, para eu também não ficar aqui dando toda a programação, a pessoa pode ir no nosso Instagram, que é @imaginários_arte. Imaginários é a plataforma que está conduzindo todo esse processo. Imaginários é uma plataforma de criação, circulação e fruição em arte, que existe desde 2018, então a gente tem várias atividades ao longo do ano, com publicação de materiais, cursos oferecidos, outras mostras, outros festivais. E lá as pessoas podem ir se atualizando, porque a gente vai lançando as informações, vai lançando a chamada para os cursos, para as pessoas se inscreverem, porque tem vaga limitada, né? Até para a gente poder conseguir atender da melhor forma o público. Então, essa talvez seja a melhor forma de ir acompanhando a exposição. E esses encontros, né, são feitos lá também, né, no local da exposição? Ou um local à parte? Não, tudo vai acontecer na Casa do Barão de Camusim, isso é importante, né? Porque também a gente consegue fazer com que haja um entendimento plural da exposição, então tudo acontece na Casa do Barão de Camusim. E de uma forma também a pensar como que a pessoa, ao ir fazer a formação, ela pode fazer a formação em paralelo a que ela faz a visita, e isso vai se complementando, né? Então você tem ali um seminário, e esse seminário, quando termina, eu tenho ali 2, 3 artistas que vão participar e que vão falar sobre a produção do seu trabalho, como que ele pensou, como que aquele trabalho foi elaborado, porque vale destacar que nem todas as obras já existiam. Algumas obras são inéditas, próprias para a exposição. A gente convidou o artista, colocou enquanto curadores qual era a rede que a gente queria estabelecer de conexão, e o artista criou esse trabalho, o artista ou a artista criou esse trabalho para a exposição. Então a gente tem essa possibilidade de ouvir o que a gente chama de processo criativo, né? Muitas vezes a gente vai ver um quadro, um filme, uma coisa, e aí a gente só tem aquele material. O interessante de entender o processo criativo é entender como que o artista sai de uma questão e se transforma em uma obra de arte, que não é uma iluminação, né? Que a arte simplesmente surge para ele. Não, tem toda uma pesquisa, um estudo desde o que ele quer trabalhar enquanto conceito até que materiais ele quer utilizar para fazer com que aquilo tome forma no mundo. Então tudo acontece na casa, porque aí você pode chegar para a exposição, ir para a formação, voltar para a exposição, e esse fluxo pedagógico e artístico se formar de forma cíclica. Eduardo, então para quem está assistindo, que quer de alguma forma participar, né, visitar também, quais são os horários de funcionamento, né, e como é que faz para poder ter acesso? Então, para quem quer participar da exposição, ela é gratuita, isso é importante a gente destacar. Outro ponto importante para a gente destacar é que ela é uma exposição que tem estratégias de acessibilidade, ou seja, pessoas surdas, pessoas cegas ou de baixa visão vão poder ir à exposição, porque a gente possui audiodescrição de grande parte das obras. A gente possui um vídeo na introdução, logo na entrada da exposição, ali no hall. A gente tem um vídeo em Libras que vai recepcionar as pessoas que são falantes de Libras. Então, é também interessante destacar isso para essa população que muitas vezes não é assistida pela política cultural. Então, também convidamos vocês. A exposição ela vai ficar na Casa do Barão de Camusim até a primeira semana de setembro, até o dia 8 de setembro. Ela vai estar sempre acontecendo de terça a sábado, e aí é importante, quem for prestar atenção, que no sábado a exposição fecha um pouco mais cedo, ela fecha às 4 horas da tarde. Na semana ela vai até às 5, então cuidado para não perder o horário e no sábado chegar às 5 que a casa já vai estar fechada.
Mas é importante também perceber que a exposição ela é para ser visitada por todas as pessoas, pessoas LGBTs, pessoas não LGBTs, porque é a partir de uma exposição como essa que a gente pode reelaborar a nossa cultura e a histórica violência que o nosso país tem sobre essa população. E vale destacar que o Ceará foi o estado, no ano passado, que mais matou pessoas LGBTs no Brasil. Então nós, que somos LGBTs, e pessoas que também não são LGBTs, devem estar interessadas e responsabilizadas em mudar esse cenário, porque a gente está falando de manutenção de vida e acabar com uma violência que é histórica, como a gente pode ver desde Tibira, no período da colonização. Fica aí o convite para vocês. Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.